Saudações universitárias. Professor Michael, senhores e senhoras colegas de turma. O nosso tema é apropriação intelectual. O Brasil, que permite por lei, para bem social, a quebra de patentes de medicamentos, é o mesmo que assegura, mas não garante, o direito autoral de milhares de autores e obras da economia criativa. A discussão ainda latente sobre o acesso social e respeito à propriedade intelectual tem gerado no país uma insegurança jurídica enorme. Esse é o tema do nosso trabalho, de Teoria Geral do Direito, que, mais uma vez, repetimos, é apropriação intelectual. Sejam todos bem-vindos. Saudações universitárias. Vou falar um pouco sobre origens e modelos adotados no Brasil. Antes de aprofundarmos no direito à propriedade intelectual, devemos saber o seu surgimento. Para isso, precisamos diferenciar as duas origens provenientes da Revolução Francesa e copyright dos Estados Unidos. No meados de 14 de julho de 1789, ocorreu a Revolução Francesa, a qual movimentou e exerceu grande influência sobre a liberdade e o respeito dos direitos humanos em todo o mundo. Seu ideal é a liberdade, igualdade e fraternidade. Esses ideais foram absorvidos pelo Constituinte brasileiro, que serviram na atual Constituição Federal, um extenso rol de direitos e garantias individuais e coletivas, estas limitando a interferência no poder estatal, na vida e dignidade do cidadão. Como exemplo, o direito autoral do artigo 5º, no inciso 27 da Constituição Federal de 88. Origens e modelos adotados no Brasil, dois nascimentos distintos, o proveniente da Revolução Francesa e do copyright, que nasce nos Estados Unidos, no direito baseado no direito francês. Propriedade autoral era a mais sagrada das propriedades. Assim é a nossa base, o direito do autor e não do copyright americano. É importante como Estado Social Democrático de Direito, função social da propriedade, e essa propriedade tão sagrada começa a se flexibilizar para atender às demandas deste mundo moderno. Direito autoral. O direito autoral é regido sobre a Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Ele visa proteger as criações do espírito humano, como os pensamentos, as emoções, os sentimentos. Ele é um direito entre o Criador e as suas criações. Quando se fala sobre o direito autoral, é importante ressaltar também a extensão que ele tem aos direitos conexos, que são os direitos das pessoas que participam dessas obras, que são os chamados executantes e intérpretes. O direito autoral é dividido em dois, que é o direito moral e o direito patrimonial. O direito moral é confundido, às vezes, com direito e moral, mas é diferente. O direito moral, ele é o direito que dá paternidade ao autor da sua obra, que pode ser requerido a qualquer momento. Ele pode também fazer alterações, pode tirar de circulação a sua obra, sendo que isso pode acarretar indenizações por parte de terceiros. Ele é intransmissível, ele é incedível, ele não pode ser doado e nem nada dessas coisas, ele é sempre do autor. E um detalhe importante é que ele pode ser requerido mesmo antes ou depois da publicação e sempre pertencerá ao autor. Já o direito patrimonial é o direito econômico do autor com a sua obra, que é onde ele usufrui economicamente dela, né, da exploração da sua obra. E ao contrário do direito moral, ele pode ser doado, ele pode ser vendido, ele pode ser transmissível no pós-morte ou não. Propriedade industrial. A propriedade industrial é um conjunto de direitos de proteção a patentes como invenção, métodos de utilidade, a
marcas, designer e também contra a concorrência desleal. A pirataria é a prática de reproduzir, distribuir ou vender produtos sem autorização do proprietário. De acordo com a legislação vigente no país, pirataria é crime. Convém notar que no artigo 184 do Código Penal, dissemina-se como crime violar o direito de autor e os que lhe são conexos. Isso combina pena de 3 meses a 1 ano de detenção, ou multa, na qual pode ser aumentada para reclusão, que equivale de 2 a 4 anos, caso haja intuito de lucros diretos ou indiretos. A estimativa do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade é de que as perdas nos setores empresariais e no governo federal, estadual, municipal, gerados pela sonegação fiscal, seja de aproximadamente 115 bilhões ao ano. Como, por exemplo, a indústria de cigarro é a que mais sofre com falsificação. O prejuízo chega a 5 bilhões por ano. Para se ter uma ideia, com esse valor que o Brasil não arrecada, seria possível construir 500 mil casas populares. Segundo o jornal O Comércio, renomeadas grifes desistiram de estabelecer bases no Brasil por conta da pirataria. Em síntese, no âmbito de titular do direito, em vários casos este é descoordenado. Não se trata do assunto com propriedade, não une esforços, deixa de dar apoio logístico à distribuição de produto, entre outros fatos. Ciente das causas da pirataria, podemos tomar atitudes para combater este mal que assola o Estado democrático de direito. Apropriação intelectual e as redes sociais. Atualmente, o mundo vem sofrendo constante transformação e a evolução tecnológica tem feito com que fiquemos mais próximos uns dos outros, situação característica da globalização. As redes sociais foram criadas e trazem consigo uma geração inovada. Devido à facilidade de interação social, também se tornou um dos meios mais propensos à violação da propriedade intelectual. Baseado-se na Revolução Francesa e no copyright dos Estados Unidos, adquiriu-se os direitos autorais no Brasil. Desta maneira, o direito brasileiro ele se baseou no direito do autor, tanto na maneira de patrimônio ou moral. Foi instituído através do artigo 5º da Constituição Civil da Lei nº 9.610, que toda obra intelectual, seja ela registrada, publicada ou não, esteja protegida. Sendo assim, aplicando a lei nos conteúdos de redes sociais, pode-se dizer que e distinguir em 4 grupos: propriedade intelectual, direito de uso, direito de distribuição e exploração comercial. Considerando a propriedade intelectual, se utilizar algum trecho, algum texto, se não for autorizado pelo autor ou se não citar a sua fonte, fazendo uma análise concreta, pode-se estabelecer um crime de esfera civil. Com o crescente acesso às redes sociais, os acessos são simultâneos e o compartilhamento das informações são imediatos. Devido a isso, muitos crimes de violação intelectual estão sendo cometidos. Diante deste cenário, em 2012, entrou em vigor a Lei 12.737, conhecida como a Lei Carolina Dickmann, relacionada a uma atriz que teve as suas fotos de caráter íntimo postadas em redes sociais sem autorização. Saudações universitários. Meu tema será Consciência e Segurança Jurídica, características gerais de legislação brasileira. Conforme mencionado na introdução desse seminário, verificamos que, embora o país seja um exemplo da legislação moderna,
que norteiam a apropriação intelectual, como por exemplo a licença compulsória, mais conhecido como a Lei de Quebra de Patente de Medicamentos, ainda há um clima de insegurança jurídica, sobretudo no que diz respeito às questões conceituais e os respectivos enquadramentos legais, pelo tanto faz-se mister clarificar tal contexto como se segue. Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, altera, atualiza e consolida a legislação sobre os direitos autorais e dá outras providências. A segunda lei supra será devidamente aprofundada por um de nossos participantes. E comparando com a primeira lei, surge nesse momento o primeiro equívoco conceitual, inclusive verificado entre muitos legisladores. São dois conceitos diferentes. Um de propriedade industrial, descrito na Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, que é destino do conceito de direito autoral, apresentado na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Vale ainda ressaltar que a Carta Magna também suscita a diferenciação contextual em estudo, conforme podemos verificar nos seguintes incisos no artigo 5º. O inciso 27, que abarca as orientações destinadas ao direito autoral. O 29, que descreve os procedimentos relativos à propriedade industrial. Finalmente, podemos compreender os dispositivos legais que regem a temática da apropriação intelectual e suas respectivas aplicabilidades. Muito obrigado. Saudações universitárias. Bom, em suma, eu vou tratar sobre a Lei 9.610, que ela foi criada em 12 de fevereiro de 98, e quando ela foi criada, não causou uma grande ruptura no ordenamento jurídico brasileiro, pois ela foi somente uma atualização da lei anterior, que é a Lei 5.988, de 1973, dezembro de 1973. Dos 115 artigos da Lei 9.610, 89 foi apenas uma mera reprodução da lei anterior. Dentre as principais características dela, da Lei 9.610, é que ela trouxe uma lista de criações que não são protegidas por lei. Essas criações não protegidas por lei foi só uma forma didática do legislador lidar, para não ter que colocar todas que são protegidas, é melhor colocar as que não são protegidas. Traz também uma lista de condutas permitidas a terceiros com relação a obras protegidas com direitos autorais, mesmo sem autorização do autor. Ela inovou também os prazos de vigência da proteção legal. Bom, agora eu vou falar o que a Lei 9.610 não trouxe em relação à Lei 5.988. Ela extinguiu o CNDA, que é o Conselho Nacional de Direito Autoral. A nova lei tirou a questão da licença legal de fotografias. Também não estabeleceu artigos sobre obras criadas por encomenda, bem como não repetiu os artigos que trazem prazos prescricionais relativos às pretensões de autores acerca de supostas violações de seus direitos. Bom, o autor de uma obra ele tem dois maiores importantes direitos, que são os direitos morais e os direitos patrimoniais. Os direitos morais eles estão estabelecidos nos artigos 24 ao artigo 27 da 9.610, que em suma são a autoria da obra, ter seu nome como autor da obra, garantir a integridade da obra, modificar a obra, retirar de circulação, entre outros. Esses direitos eles são inalienáveis e irrenunciáveis. Bom, outros direitos muito importantes que o autor tem são os direitos patrimoniais, que eles estão estabelecidos no artigo 28 ao artigo 45, que são utilizar, fruir, dispor da obra,
A utilização da obra depende da autorização do autor. Bom, aí a gente fica se perguntando, né? Se caso alguém infringir essa lei, qual que é a pena dessa pessoa? Bom, essa pena tá colocada no Código Penal, no artigo 184, que é detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. E se a violação dos direitos do autor for em prol de gerar lucro, a pena pode subir de 2 a 4 anos de reclusão e multa. Saudações universitárias. O meu subtema é quebra de patentes de medicamentos. É tema recorrente na mídia, sobretudo a que trata de saúde pública, o termo quebra de patentes de medicamentos, o qual, entretanto, não é o mais apropriado para discutir o assunto. De forma correta, deveremos nos referir ao tema como licença compulsória. Toda patente tem um tempo máximo de existência, que seria de 20 anos após o depósito do pedido ou de 10 anos após a concessão. Neste período, o titular pode ter a exploração do ativo, quer na produção daquilo por ele inventado ou na transferência de tecnologia. O primeiro caso de licença compulsória aplicado na América Latina foi no Brasil, no ano de 2007, com o medicamento Efavirenz, utilizado para o tratamento da infecção pelo vírus HIV. Originalmente, o produto custava por dose $15,90, e o primeiro carregamento após a aplicação da lei procedente da Índia custava apenas 0,43 centavos de dólar. No caso do titular da fórmula do medicamento, em função da lei, ocorrerá uma antecipação do prazo de expiração. Quando isto ocorre, a fórmula cai em domínio público. Isto levará a uma redução do preço do medicamento. Não é que o titular da fórmula perca o direito da exploração dos ativos, mas porque entrará em cena a lei de mercado da oferta e procura. Isto é, outros laboratórios poderão produzir um medicamento por um preço mais acessível em virtude de estarem livres do pagamento das taxas de produção ou de transferências de tecnologia. Medicamentos genéricos. Estes medicamentos, iguais em fórmula, com preços reduzidos e produzidos por mais de um laboratório, são os tão conhecidos medicamentos genéricos. Têm diferentes nomes comerciais, porém a fórmula é a mesma e o custo é reduzido. O Brasil é internacionalmente reconhecido pela aplicação da lei da licença compulsória. Órgãos internacionais como a Organização Mundial do Comércio, Organização Mundial da Saúde e Organização Mundial da Propriedade Industrial reconhecem o trabalho do Brasil. Dessa forma, ao entendermos o conceito e aplicação da licença compulsória, ou quebra de medicamentos, em sua patente, como é mais conhecida, podemos, como brasileiros, nos orgulhar desta atitude pioneira na melhoria da atenção à saúde, que tanto tem ajudado nossos compatriotas e servir de inspiração para boas práticas sanitárias em vários países do mundo. Muito obrigado. Olá, eu novamente. É importante aproveitarmos o conceito de licença compulsória, conhecida como quebra de patentes de medicamentos, e associá-lo com o momento que estamos vivendo de pandemia pela Covid-19. Há uma mobilização nacional e internacional da comunidade científica na busca de uma vacina. No Brasil, evidentemente, há menos recursos para pesquisa, porém iniciativas estão em andamento na Universidade de São Paulo. Consideremos que a vacina seja descoberta. Naturalmente, surgem duas perguntas capitais. Qual será o seu custo e quem terá acesso a ela? Para responder essas perguntas, lançamos mão de uma legislação internacional da Organização Mundial do Comércio, que é o artigo 31 do Tratado Internacional de Propriedade Intelectual e Comércio, que permite a licença compulsória em casos de emergência nacional, outras condições de extrema urgência ou ainda em casos de uso público, não comercial. Em corpus juris, temos aplicação da lei em casos de proteção do interesse público, conduta anticompetitiva e, por último, mas não menos importante, de uso governamental não comercial.
Portanto, quando for necessária a aplicação das leis que permitem o uso do dispositivo da licença compulsória acima referenciados, há que se estabelecer uma previsão de prorrogação e ficar claro que o titular não terá prejuízo financeiro de sua formulação. Uma vez controlada a emergência, será providenciada sua compensação, tendo em conta que o mesmo não perdeu o direito autoral nem tampouco o de propriedade industrial. Muito obrigado. Lei Antitruste. As leis antitruste, no geral, regulam a forma como as empresas fazem seus negócios. O objetivo é nivelar o mercado e impedir que as empresas tenham muito poder. Para os fins da lei antitruste, um truste é um grande conglomerado de empresas que trabalham juntas ou combinam para formar um monopólio e assim controlar o mercado. No Brasil, as tratativas principais do tema se iniciaram com a Lei nº 8.884 de 1994, chamada de Lei Antitruste, que regulamentou a proteção à livre concorrência através da prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica, instituindo o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, competente para tanto. Em 2012, no entanto, uma nova lei antitruste entrou em vigência, a Lei nº 12.529 de 2011. A finalidade da legislação antitruste é a defesa da concorrência e a estimulação de ambientes em que sejam garantidos uma competição justa, livre de vícios, preservando a iniciativa privada e a eficácia dos meios de produção. As leis antitruste proíbem as empresas de conduzirem certas ações a fim de desenvolverem monopólios. Elas vetam que algumas pessoas consideram práticas comerciais enganosas, que as empresas usam para tentar subjugar a concorrência. Em outras palavras, as leis antitruste impossibilitam as empresas de usar jogo sujo para permanecer à frente da concorrência. As leis antitruste vedam uma série de práticas comerciais que prejudicam o comércio. Exemplos de práticas ilegais são conspirações de fixação de preços, fusões corporativas que reduzirão a competitividade de certos mercados e atos predatórios, destinados a ganhar ou manter o poder de monopólio. A Lei Antitruste, Lei 12.529 de 2011, proporcionou muitas alterações no sistema de controle concorrencional brasileiro. Inclusive, alterou a estrutura do CAD. Mas uma das principais mudanças foi o fato de passar a exigir uma autorização prévia pelo CAD dos atos de concentração praticados pelas empresas, contrapondo-se ao sistema anteriormente vigente, em que essa autorização era posterior ao ato da concentração. Além das outras mudanças efetivadas pela nova legislação, ante todo o exposto, pode-se afirmar que a política de defesa da concorrência no Brasil se desenvolveu principalmente nas últimas 2 décadas, apesar de ter dado os primeiros passos no século XX. O desenvolvimento institucional e organizacional permitido pela Constituição de 88 e corroborado pela Lei 8.884 de 1994 parece estar sendo continuado de forma satisfatória pela nova Lei Antitruste brasileira, a Lei 12.529 de 2011. Em 2020 foi proposto um projeto de lei número 1179 de 2020, com disposições sobre um regime emergencial e transitório aplicável às relações jurídicas privadas no período da pandemia do coronavírus, Covid-19, com o intuito de flexibilizar a concorrência no âmbito da compra de suprimentos de combate à pandemia. Conclui-se, através desta pequena exposição, que a nova lei antitruste modificou bastante o sistema brasileiro de defesa da concorrência, principalmente no que tange à estrutura do CAD e a regulamentação dos atos de concentração. Estimado professor, caros colegas, chegamos ao fim do nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção de vocês. Podemos ir para a conclusão. O próprio legislador tem a dúvida entre os conceitos de direito autoral e propriedade industrial. Isso é muito grave e deixa vários espaços interpretativos.
A própria Constituição tem 2 artigos que falam, um de direito autoral e o outro de propriedade industrial. Se você tem alguma dúvida em direito, a primeira coisa que você tem que fazer é abrir a Constituição. A nossa Constituição, diferente da Constituição de outros países, tem um número inesgotável de temas tratados nela. Vamos aproveitar, vamos abrir a Constituição, porque quase tudo está tratado lá dentro. Lá mesmo, verificamos o tratamento que o Constituinte deu ao direito autoral e à propriedade industrial. Em linhas gerais, ele fala da propriedade industrial, que é um privilégio temporário concedido ao inventor, observando sempre o interesse público e o desenvolvimento econômico da nação. Já quando ele fala do direito autoral, ele diz que é um direito exclusivo que é reconhecido ao autor. Temos que entender no Brasil que não podemos ter uma norma que pegou e uma norma que não pegou. Isso não é sério, lei é lei. Foi aprovada, foi publicada, é lei. Esse é um processo democrático. Somos um país de civil law, em teoria, mas na prática há tantas interpretações e jurisprudências que isso, infelizmente, não ocorre. Aqui chegamos ao final do trabalho. Esperamos que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos.